Pai do Senhor. Vamos colocar de pé, por favor. Vamos começar nosso culto. Olha para essa pessoa bonita, fala assim: que bom que você veio. Abra, não leia comigo, nem hoje todo mundo lê aqui na frente. Mas você que ainda tem o lindo hábito, o bom hábito de abrir a sua Bíblia, Salmo de número 149. NAA. Salmo de número 149, versículo 1. Diz assim: aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se e ame no seu Criador, exultem o seu Rei, os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças, cantem-lhe salmos ao som do violão, do teclado. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com salvação. Amém? Presta atenção. O Senhor se agrada do seu povo. Tem povo de Deus? Tem povo de Deus? Então olha para essa pessoa bonita de novo e fala assim: o Senhor se agrada de você. Queridos, a Bíblia fala que o Senhor se agrada do seu povo e nos dá de presente, né, a salvação. Pai, nós queremos te louvar. Obrigado por cada vida que entrou nesse lugar. Obrigado por esse tempo que nós vamos estar juntos, adorando, engrandecendo, exaltando o teu nome. O Senhor trouxe cada um, o Senhor sabe as lutas, as dificuldades de cada um, o Senhor sabe as guerras, os problemas de cada um, mas, ó Pai, o Senhor tem nos atraído com cordas de amor, o Senhor tem nos atraído para a sua presença, o Senhor tem se revelado aos nossos corações. Então, Pai, nessa noite nós queremos entregar esse culto ao Senhor. Já declaramos, ó Pai, os céus abertos sobre esse lugar. Pai, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para estar, Pai, passeando no nosso meio. Faça uma redoma de fogo em volta dessa igreja, Senhor. Cuide de cada familiar, daqueles que ficaram em casa, ser com aqueles que estão conectados online conosco. Pai, mas nós queremos oferecer um culto racional, um culto agradável ao Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus em Apocalipse fala que ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. E é esse Deus que nós vamos adorar, que nós vamos exaltar essa noite. Que você possa levantar as suas mãos aos céus e dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso e o quanto que você o ama. No trono, e ao Cordeiro, a Ele seja o nosso louvor,
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus,
domínio sobre toda a terra, sobre toda a nação. Ó Senhor, nós almejamos o Teu reino. Nós esperamos, Senhor, que seja feito aqui, Senhor, assim como é feito aí no céu. Oh, como nós queremos, Senhor Jesus. Como nós queremos o Teu reino. Teu é o reino. Teu é o reino, Jesus. Teu é o reino, Jesus. Teu é o reino, Jesus. Teu é o poder. Tua é a glória. Tua é a glória. Tua é a glória. Tua é a glória, Jesus. Teu é o reino. Teu é o poder. E tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino. Teu é o poder. E tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino. Teu é o poder. Aleluia, Jesus. Teu é o reino, Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno da nossa adoração. Tu és digno da nossa rendição, do nosso louvor. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos
sentado
o nosso Rei. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. E terra se encontram, alinhando o seu plano.
Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. A igreja canta, a igreja canta. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Tu és santo, tu és poderoso Deus. Digno de majestade, digno de honra, digno de toda a glória. Senhor, aqui nessa terra não há palavras, ó Pai, para descrever a tua grandeza e a tua majestade. Uma coisa eu sei e uma coisa é certa. Nós queremos estar, ó Pai, diante do trono, na sala do trono, junto com os anjos, cantando o quanto tu és santo, que somente tu és digno de toda a honra e de toda a glória, e dizer incansavelmente que tu és santo, 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 que tu és santo. Ai, aleluia, aleluia, glória ao nosso Deus. Paizinho querido, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos fez maior que os anjos para poder te adorar. Nos deu algo que nós não merecíamos, ó Pai. Oportunidade, Senhor Deus, de estar diante de Ti, ó Pai, de Te contemplar, de Te adorar, Senhor. Queridos, o motivo para eu ter escolhido esses louvores hoje, eu não ia nem falar nada, mas é que há semanas, já há semanas o Senhor tem me circundado assim, me circulado, fugiu a palavra, me cercado, obrigada pastora, tem me cercado com essa palavra, do quanto Ele é grande. Eu tenho lido, escutado e visto muito sobre o reino dEle, e o reino dEle está tão próximo, o reino dEle está tão próximo, vive aqui dentro de mim, mas se eu quero almejar, está junto dEle, ver Ele face a face, e ver o quanto Ele é grandioso, majestoso. E Ele tem me falado tanto do trono. E às vezes a gente só canta do trono, mas estar no trono, estar diante do trono, é um lugar maravilhoso. E somente nós, seres humanos, é que temos esse privilégio. Somente aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Querido, a você que ainda não entregou a vida a Jesus e quer estar diante desse trono, não perca tempo, porque o reino dele está tão próximo.
vinda dele está tão próxima. A vinda dele está tão próxima. Senhor Jesus, abençoe cada irmão aqui, ó Pai. Que eles possam sentir, Senhor, o seu Espírito. Que eles possam sentir o seu coração queimando. Queimando, 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 Senhor Jesus, para estar diante do trono, dizendo quanto Tu és santo, quanto Tu és santo e quanto Tu és santo. Pai, abençoe os dízimos, as ofertas, ó Pai, dessa casa. Cuide de cada um dos irmãos, ó Pai. Não deixe faltar nada. Pai, que a palavra que será ministrada aos nossos corações através do pastor, ó Pai, nós sabemos que ela vem direto do trono dos céus aos nossos corações. Senhor Jesus, fale através da vida dele, dê autoridade a ele, derrame unção sobre a vida dele, ó Pai, para que ao chegar em nossas vidas a palavra, nós sejamos transformados por ela, Senhor Deus. Queridos, fique à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Amém? Diga assim: Tu és santo e poderoso Deus. Você crê? Eu também creio. As crianças que ainda não foram, de 1 a 11 anos, temos um culto especial, várias salas, vários profs. Tempo precioso para as nossas crianças. Que tempo gostoso, como é bom adorar ao Senhor. Equipe abençoada, glória a Deus pela vida de cada tangedor. Antes de nós passarmos para a palavra, eu queria chamar o Diogo, a Giovana e a Aurora. Estão aí? Cadê os pais? Vem cá. Vem cá, pastora, me ajudar também. Enquanto eles chegam, acompanhe eles, pastora, por favor. Queridos, nós vamos estar apresentando a Aurora, uma princesa do Senhor. Os pais vieram falar comigo e eu sempre falo isso, é um prazer, é uma alegria toda vez que a gente consagra uma criança ao Senhor com o entendimento dos pais. Nós entendemos que a criança, quando ela nasce, ela não tem ainda o poder de escolha, decisão. Por isso nós não batizamos, nós consagramos, apresentamos ao Senhor. E vai chegar um tempo que a Aurora vai crescer em nome de Jesus e ela vai falar assim: eu quero ser batizada, eu escolho isso, servir esse caminho, e assim ela será em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão para cá. Saudade, Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela vida da Aurora. Descansa, Senhor. Dorme. Numa noite tão preciosa e importante, que ela está sendo entregue, separada e consagrada ao Senhor, Pai. Diante dos pais, diante dessa liderança, diante dessa igreja bonita, cada mão estendida, Pai, nós entregamos a Aurora diante do Teu altar. Sele ela e marque ela, consagre ela, que aonde ela for, que os anjos do Senhor estejam com ela.
Dê sabedoria aos pais para ensiná-la, que ela possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, protegida pelo Senhor. E Pai, nós cremos que ela será uma grande mulher do Senhor para essa geração. Consagramos e abençoamos ela em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Ai, que princesa, Jesus. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia, ou acompanhe comigo aqui na tela. Salmo 78, versículo 23. Quero trazer algo, ou continuar com algo poderoso que Deus ministrou muito comigo. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu. Fez chover o quê? Sobre eles, para e lhes deu um cereal do comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhes ele comida a fartar. Amém? Pai, mais uma vez nós queremos te adorar. Obrigado, Senhor, por esse tempo, pelo louvor, pela aurora, pelas nossas crianças que estão tendo culto, por cada família que entrou nesse lugar. Pai, minha oração é que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Que eu seja um instrumento do Senhor, mas que o Teu Espírito convença, faça, estabeleça. Que Teu Espírito Santo possa agir em cada mente, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre o que esse salmista diz, continuar algo que Deus já ministrou conosco semana passada. Mas quem escreve esses salmos é Asaf. E ele fala alguns termos que são muito fortes. Ele fala que Deus abriu as portas dos céus e Deus derramou, entregou o maná para alimentar o povo. Mas ele também chama esse maná de cereal de Deus. É isso? Cereal do céu. E pão dos anjos. E eu achei isso incrível, a nomenclatura. Eu não sei se você tem criança, se tiver, você vai entender o que eu estou falando. Pensa uma fase que gosta de um tal de cereal, querido, é sucrilhos, agora tem bolinha, tem quadradinho, tem triângulozinho. E a Helena mesmo, minha filha, você tem que, quando tem, né, você tem que segurar, que senão come a caixa. Agora você imagina que eu vou tomar um café da manhã hoje, o que é? Um cereal do céu. Um Nescau bolinha gospel do Jeová. Gosto de fogo e unção. E foi uma realidade que o povo de Deus viveu, um privilégio que o povo de Deus viveu e experimentou. Hoje nós entendemos, querido, que essa comida, esse maná, queridos, a maná era a comida daquele povo, era uma comida que veio do céu. Hoje nós sabemos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Hoje nós temos o Cristo que, com o mesmo privilégio, graça,
com o mesmo cuidado que todo esse povo teve lá, quando estava no deserto, quando Deus abriu os céus e derramou sobre eles. Hoje nós também vivemos desse privilégio que é ter esse pão dos anjos, esse pão vivo que desceu do céu, que é Jesus sobre nós. Amém, queridos? E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu, algum tempo atrás, nós ministramos sobre isso. Deus, não lembro se foi um sonho, se foi uma visão que Deus tinha dado para a pastora, mas foi algo que eu até fiz uma pregação sobre comida versus chocolate. Alguém lembra aí? Não sei nem que ano que foi isso. 21, 22, 20, não sei, sou ruim de data. Mas o que foi o sonho? Só para você entender, queridos, um dia, mais ou menos, e muito rápido, mas a suma do sonho foi próprio Deus perguntando no sonho se a gente comesse chocolate todo o tempo, a gente teria uma vida saudável? E a Ana respondia no sonho, na visão, não lembro, depende, não. Se você comer de manhã chocolate, à tarde chocolate, à noite chocolate, se você só alimentar de chocolate, querido, chocolate é uma delícia. Se você não gosta, acho que você tem algum problema, mas, entendeu? Glória a Deus pela sua vida e você que não gosta. Mas chocolate é algo viciante, é um prazer imediato, mas todo mundo sabe que não tem as propriedades nutritivas essenciais para a nossa vida. Você sabe que se você almoçar chocolate, jantar chocolate, e no outro dia a mesma coisa, lá na frente você vai ficar obeso, você vai faltar proteína, você vai faltar toda a parte nutricional, porque não supre. E foi exatamente isso que Deus falou, que muitas vezes nós somos alimentados, ou a nossa comida, aquilo que nós estamos comendo, é aquilo que nos traz um prazer imediato, mas não supre, não nos nutre. É gostoso, mas não faz bem para a nossa jornada espiritual, para a nossa caminhada. E foi exatamente isso que nós ministramos, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, algumas coisas que Deus falou comigo, sobre nós sermos aquilo que nós comemos. Querido, você é aquilo que você alimenta, você é aquilo que você ouve, aquilo que você está inserido, da onde que é a fonte, quem te alimenta. Isso tudo vai definir a nossa vida, quem nós somos, se nós vamos ter saúde, se nós não vamos ter saúde, se nós vamos ter uma vida espiritual sadia ou não. Toda essa parte é extremamente importante. E eu quero voltar para um texto que eu li semana passada. Abra comigo Números 11, versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Você que gosta de anotar, eu coloquei como tema cereal do céu, pão dos anjos, maná de Deus. Você escolhe qual que você quer. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse privilégio, ou esse alimento, e mostrar para você que toda a nossa vida é baseada naquilo que nós comemos. A Bíblia, queridos, lá de trás, até Apocalipse, também falamos isso já, ela tem uma analogia, uma comparação com comida. Se você lembrar, queridos, quando estava Adão e Eva, o que fez Eva cair foi um fruto, foi a serpente querendo oferecer um fruto. Se você vê a tentação de Jesus, quando Jesus ele é tentado, a primeira coisa que o diabo oferece é o quê? Transforma essa pedra em pão. Você está com fome, come. Se você pegar, queridos, desde lá de trás, Esaú ele vendeu a sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. E toda a Bíblia é recheada. Eu poderia te dar milhões de exemplos sobre isso, mas eu quero falar sobre
essa importância ou esse privilégio daquilo que significava o maná para aquele povo. O maná aqui, queridos, ele é um sustento, é uma provisão, é um amor, é um cuidado de Deus. Vamos lá, você que talvez não está inserido ou não tenha isso tão claro, deixa eu, só para você entender, para você poder acompanhar aonde nós vamos. O povo de Israel, o povo de Deus, tem uma promessa, mas eles estão vivendo de escravos. 400 anos eles estão dentro do Egito em escravidão. Deus levanta Moisés, liberta esse povo da escravidão, tira esse povo desse lugar com aquelas 10 pragas que você já escutou. Esse povo então sai desse lugar do Egito e agora está num processo indo para a terra prometida. E esse processo é o deserto. E dentro desse processo, nesse lugar, nessa caminhada, 3 milhões de pessoas, era impossível. Como que nós vamos comer num deserto? A gente não planta, a gente não colhe, não tem criação, nada aguenta. Então Deus milagrosamente, Ele não sustenta 1, 2, 5, mas milhões de pessoas com esse pão dos anjos, com esse cereal do céu. Todo dia ao amanhecer caía do céu como um orvalho esse maná. Então o povo pegava esse maná e comia. Queridos, isso é algo sobrenatural, isso é algo poderosíssimo, isso é algo fantástico. Isso mostra o cuidado, o amor, a provisão, quanto Deus sustenta, quanto Deus cuida, quanto Deus se preocupa comigo e com você. Agora, presta atenção comigo. Eu escutei isso de uma pastora. Você já viu semente de maná? Não existe, porque o maná é produzido no céu. Entenda isso. Maná era algo único. A fonte era o céu. Diga assim, a fonte era o céu. Querido, somente Deus poderia, não dava. A pessoa que tinha dinheiro, a pessoa que tinha condições, imagina um país muito rico da época, gostou, falou, nossa, eu quero esse cereal, eu quero esse pão dos anjos, eu quero essa comida, eu vou comprar. Não tinha como, era impossível, porque isso só tinha uma fonte, era o céu, direto para aquele povo. Isso era um privilégio, isso era algo, querido, que era sobrenatural, e sustentava aquele povo. Diga assim, alimento de Deus. Diga assim, a fonte era os céus, era Deus que mandava. Agora, além desse alimento, dessa comida, dessa provisão, desse sustento, maná não era só isso. Maná tinha outras importâncias. Outros ensinamentos. Através do maná, Deus queria trazer um alinhamento, um ensinamento diferente para aquele povo. Quando Deus falou para Moisés, falou, vai cair o maná, vocês vão pegar, só que tem algumas regras. E você sabe, mas a principal das regras era, todo dia quando você for pegar, você vai pegar somente a porção do seu dia. Você não vai poder pegar a porção para o outro dia. A não ser sexta-feira, porque sábado era descanso. Entenda, queridos, esse povo, eles não sabiam o que era descanso. Esse povo, eles estão vivendo 400 anos sendo escravos, trabalhando de segunda a segunda, trabalhando sem privilégios nenhum. Então agora, nesse caminho, nesse processo, Deus precisa renovar a mente, Deus precisa mudar o entendimento. Vocês agora não são mais escravos, vocês são livres. Agora é necessário vocês terem um dia de descanso. Vocês não estão acostumados, vocês não sabem o que é isso. Talvez para vocês parece que é algo totalmente esquisito, mas vocês vão precisar viver isso, porque é isso que filho vive, precisa desse descanso. Então quando ele coloca esse maná, ele falou assim, nesse dia vocês não podem colher, então sexta-feira vocês vão pegar a porção dobrada. E Deus é tão poderoso que se você pegasse o maná segunda-feira,
com porção dobrada, ele estragava. No outro dia estava podre. Agora, quando você pegava sexta-feira, não estragava. Ele estava fresco ainda para o outro dia, para poder comer. Agora, por que eu estou te falando isso, que maná não é só comida? Porque aqui Deus está ensinando algo poderoso. Vocês vão precisar confiar em mim e depender de mim. Maná é muito mais do que comida. Maná agora passa a ser um ensinamento de dependência de Deus. Queridos, todas as nações queriam aquilo que o povo de Israel estava tendo. O que, pastor? Ter muito? Não, querido. É ter o sustento, é ter o cuidado, é ter a estabilidade, é ter a provisão do próprio Deus na vida deles. Amém? Vocês estão comigo? Agora vamos lá. Muitos desobedeceram e pegaram aquele maná e guardaram para o outro dia. E Moisés precisava repreendê-los, ensiná-los, porque aquele maná estava podre. Queridos, o que é a pessoa pegar o maná para ter para o próximo dia? Eu vou te falar. É a necessidade nossa. É a característica minha e sua. É eu garantir o meu amanhã. É eu, com a minha força, na minha capacidade, eu vou trazer estabilidade para o meu amanhã. Eu pegar o maná em desobediência a Deus, nada mais é do que eu vou garantir a minha vida amanhã. E Deus está falando assim, não é para você fazer isso. Esse processo, essa caminhada, essa jornada, agora eu quero ensinar vocês a confiarem e a dependerem de mim. Jesus faz a mesma coisa. Ele chega no Novo Testamento, Lucas 12, se eu não me engano. Ele começa a contar uma parábola e fala que um fazendeiro, ele tem um celeiro. E ele fala o seguinte, eu tenho uma ideia brilhante, eu vou desmanchar todo esse celeiro. Eu vou destruir isso. E vou construir outros celeiros bem maiores. E vou construir celeiros grandes agora, e vou juntar tudo aquilo que eu plantar, que eu colher nesse celeiro. Então eu vou falar para a minha alma, alma, agora descansa, regala-te. Alma, agora está tudo certo. Alma, agora você tem segurança. Agora você tem estabilidade. Agora está tudo tranquilo. Olha a quantidade de grãos que nós temos dentro do nosso celeiro. Queridos, é a mesma coisa do que aquele pessoal pegando aquele maná para o outro dia. Era uma segurança que todos nós queremos ter. Que todos nós buscamos. É Lucas 12 mesmo? Isso aí. Versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco. Eu não lembro outra vez na Bíblia que Deus faz uma parábola que chama alguém de louco. Esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Próximo. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com. Queridos, o que Jesus está querendo ensinar nessa parábola? Que não é para a gente ter reservas, que não é para a gente pensar no futuro, que é errado você pensar na sua poupança, na segurança. Queridos, não, muito pelo contrário, você tem que sim, que se preocupar, se você puder trabalhar, se você conseguir ter uma vida. Qual é o pai que não quer trazer uma segurança, uma estabilidade para os seus filhos? O problema aqui não é a pessoa entesourar, o problema é a pessoa não ser rica para com. O problema, queridos, não é você ter o dinheiro, o problema é o dinheiro te ter e comandar a tua vida.
Então Deus, Ele está mostrando, ensinando algo poderoso. Ele está falando para aquele povo: vocês precisam confiar em mim. O maná, querido, é muito mais do que um alimento, é um ensino da nossa dependência de Deus. Diga assim: toda a segurança que nós procuramos está em Deus. Querido, não está no teu celeiro, não está na tua conta. Se você tem, ok, glória a Deus. Mas a tua confiança é numa pessoa, no Jesus Cristo de Nazaré. A tua segurança está em Deus. Covid veio aí, vocês sabem. Quantas empresas, quantas coisas. Querido, com o estalar de Deus as coisas mudam tudo. Com o estalar de dedo de Deus as coisas mudam tudo. Louco, não adianta nada. Você está achando que você fazendo tudo isso com a tua força, você que está pegando maná para 3 dias, 4 dias, não é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você aprenda que eu tenho o suficiente, eu sou a provisão, eu sou o cuidado, eu cuido de você, e você precisa aprender a confiar e a depender em mim. Sabe, queridos, isso é um desafio para nós. Mas volta para o texto, lá de Números, versículo 6, diz o seguinte: agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este. Eu falei um pouco sobre isso semana passada, e na verdade daí que surgiu isso, né? E eu falei isso, queridos, que a tristeza de Deus ali não foi simplesmente o pessoal lembrar da comida do Egito do passado, mas foi desdenhar, não valorizar aquela provisão, aquele amor, aquele cuidado, aquele agir de Deus sobre eles. Eles olham para trás, lembram de um monte de coisa e falam: nossa, que saudade daquilo, porque agora eu só tenho o quê? Só tenho isso. Tipo, só tenho o pão que Elias comeu um pedacinho, andou 40 dias, sem mais nada. O pão dos anjos, o cereal do céu. Pensa, querido, Elias está lá deitado, vem um anjo com um pãozinho. Eu acredito que a receita era do maná, só pode. Porque o anjo falou assim: ó, come esse pão que você vai ter que andar muito. E diz que Elias comeu esse pão e andou 40 dias, 40 noites. Pensa num pré-treino, querido. Agora esse povo está olhando, falando assim, entenda, Deus faz um milagre, a provisão, o cuidado, o amor. E o povo olha e fala assim: cara, nós só temos esse manazinho. Deixa eu clarear isso para você entender mais. Quando eu aceito a Jesus e quando você aceita Jesus, queridos, eu recebo o Espírito Santo dentro de mim, você recebe o Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora nós temos o pão vivo que desceu do céu, o milagre de Deus, a provisão, o sustento, o amor, o cuidado, tudo disponível aqui dentro de nós. Mas nós estamos num processo. Aqui era Egito, aqui era escravidão, aqui era passado, aqui é a nossa vida de pecado. Aí Jesus vem e nos liberta, igual Moisés fez com o povo. Agora nós estamos indo, igual a Ingrid falou, rumo ao trono, direto para a terra que Deus prometeu, para a esperança da glória. Estamos nessa jornada, nessa caminhada, chamando vida cristã. Temos o pão vivo. E muitas vezes nós lembramos das coisas antigas, nós lembramos da comida do Egito, das coisas do passado, e desdenhamos desse pão vivo que está conosco. Vou clarear mais ainda para você. Olha como que os nossos olhos são perigosos. O povo está no deserto.
O povo não tem como comer. Deus dá a provisão, Deus dá o sustento. Agora Deus ensina a depender. E o povo olha e fala assim: nossa, não faltou. Amanhã teve de novo, e teve de novo, e teve de novo. E nem um dia faltou. E não só isso, queridos. Quando não tinha caminho, Deus abre um caminho no meio do mar. Quando não tinha água, Deus faz a água sair da rocha. A Naira falou isso, o problema do deserto, quinta-feira, o problema do deserto durante o dia é calor. Sabe o que Deus fez? Eu vou colocar uma nuvem, para amenizar para vocês. De noite é o frio, eu vou colocar uma coluna de fogo, para dar destino, para dar direção. E eu penso, para aquecer vocês. Queridos, tinha todo um cuidado, presta atenção, tinha todo um cuidado de Deus para aquele povo. Aonde eles iam, Deus era com eles. Mas ainda assim, olha para mim, era deserto. Ainda assim tinha areia. Ainda assim era calor. Ainda assim tinha pedra, tinha obstáculos. Ainda assim tinha as dificuldades, os espinhos. Querida, a roupa não envelhecia. Eles não ficavam doentes. Aí vamos lá. Eu aceitei Jesus, agora tenho o pão vivo. Eu tenho esse maná. Jesus abre caminho. Jesus, Ele ameniza as minhas guerras, os meus sofrimentos. Jesus, Ele é o fogo que ilumina o meu caminho. Jesus me dá direção. Jesus cuida de mim. Mas a nossa vida ainda está cheia de areia. Mas na nossa caminhada ainda está cheio de pedra. E é muito fácil a gente esquecer todo esse cuidado, essa provisão, esse amor, tudo aquilo que Jesus está fazendo pelas nossas vidas, e simplesmente ficar lembrando das coisas passadas. Porque, querida, quando a gente lembra da coisa passada, a gente só lembra do sabor, né? Do cebola, do alho, que delícia. A gente não lembra dos momentos de depressão, de tristeza, de escravidão, de luta, de guerra. Os abandonos, as traições. A gente lembra do prazer imediato que às vezes o chocolate proporciona. Deus aqui, Ele está direcionando, ensinando. E se nós não estivermos atentos, querida, a nossa tendência é desvalorizar, é não enxergar o maná, o pão vivo que desceu no céu nas nossas vidas. Amém? Mesmo que você não enxergue, aquele povo estava no deserto, talvez eles não viam, talvez eles não sabiam o que era a vida deles sem aquela nuvem. Talvez eles não sabiam o que seria a vida deles sem aquela coluna de fogo, sem o maná, sem a água, sem a provisão. Ei, talvez você nem imagine como seria a sua vida, quantos livramentos Deus te deu que você nem imagina. Acontece que quando você aceita Jesus, você entra debaixo de uma graça, querido, você crendo ou não, você acreditando ou não, quando você começa a andar com Jesus, tem uma mão poderosa que te cobre, tem um cuidado, tem um sustento, tem uma provisão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vai descansar na sombra do Onipotente. Diga assim: aquele que habita, descanso. E por que eu estou te falando tudo isso, queridos? Na verdade tem tanta coisa, mas porque você tem que entender que Jesus veio para mostrar que Deus é o nosso Pai. Jesus veio para mostrar que o Pai se preocupa. O Pai tem zelo, o Pai, mesmo que o filho não sabe, o Pai está cuidando, o Pai está preocupado, o Pai quer o melhor. E queridos, isso é Deus para com as nossas vidas. Tem um texto que eu gosto muito, chama Ansiosa Solicitude da Vida, Mateus 6.
E Deus chega, na verdade Jesus falando, por que vocês andam, Mateus 6,25, por que vocês andam preocupados, ansiosos, com o que é a vez de comer, de beber, com o que é a vez de vestir? Por que vocês estão preocupados com isso? Observai as aves, aí depois fala, observai os pássaros, observai os lírios, eles não plantam, não colhem, mas o Pai sustenta. Os lírios não têm roupa, eles não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória foi vestido igual eles. Quanto mais vocês. Aí o versículo 32 diz o seguinte: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai... Jesus poderia colocar, pois o vosso Deus, pois o vosso Senhor, pois o poderoso eu sou. Mas ele faz questão de falar assim, pois o vosso Pai, Pai. Galvão e Andréia estão aqui. Eles têm a Carolina pequenininha. A Carolina, eu tenho certeza que não pergunta se o Galvão ou a Andréia apagaram a luz. Ela só bate no interruptor e desfruta da luz. Não está preocupado se pagou a conta da água. Ela abre o chuveiro e fica cantando lá no chuveiro, dançando. Por quê? Porque ela tem um Pai que, mesmo sem ela perceber ou entender, está cuidando, oferecendo tudo aquilo que ela necessita. É isso que Jesus está querendo dizer para mim e para você. Que quando nós temos esse Deus, quando nós confiamos, Ele cuida, Ele sabe, Ele é nosso Pai. E por mais que às vezes a gente caminhe nesse deserto, olhando para a areia, para as pedras, às vezes a gente não observa mais, ou deixa de valorizar tudo aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele tem sido, o maná, o pão vivo que está sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Mas deixa eu só voltar aqui em algo que eu acho importante, porque eu falei que a nossa vida é determinada por aquilo que a gente come, pela fonte, pelo alimento que nos nutre. Querido, nós somos frutos daquilo que nos nutre, daquilo que nós comemos. A Bíblia toda tem exemplo de Gênesis, Apocalipse sobre isso. Vamos entender isso de novo. Só para eu te dar alguns exemplos, porque isso, eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém aqui. Quando Eva e Adão estavam no paraíso, no Éden, eles estavam desfrutando do cardápio de Deus, estava tudo ok. Todas as árvores que podiam comer, eles poderiam comer, estava tudo ok. Mas, a partir do momento que eles comeram de um cardápio que a serpente ofereceu, houve queda, houve dor, houve prejuízo, houve angústia, houve pecado, houve destruição, houve separação. Porque o cardápio, a nutrição ou a fonte foi mudada. E é exatamente isso que eu quero falar, querido, para você. Satanás, ele é especialista em tentar mudar a tua nutrição, mudar a fonte da onde vem a tua provisão, o teu sustento, o teu cuidado, aquilo que te nutre, o alimento que você come. É exatamente isso que aconteceu com Eva, exatamente isso que aconteceu com Adão. E eles viveram essa ruptura. Lembra de Moisés, o libertador? Moisés, ele nasce num tempo terrível,
morte de todas as crianças primogênitos. Então a mamãe Joquebede coloca ele num cestinho de junco, coloca ele no rio Nilo, joga o menino na água, chora, tadinho meu filho, como que vai ser isso? Então lá na frente uma princesa acha aquele cestinho e fala, que nenê lindo, vai chamar Moisés porque veio das águas eu tirei. Mas quem vai dar comida? Presta atenção, olha como a Bíblia é incrível. Então a irmã está acompanhando e falou assim, tem uma ideia, tem muita mãe aí, né, que perdeu os filhos tem essa lei que precisou matar todo mundo, você não quer que eu chame uma mãe? E aí a própria irmã vai e chama a própria mãe de Moisés, Joquebede. Por que eu estou te falando isso? Porque Moisés ele está vivendo numa cultura, num lugar, num ensino diferente, mas ele é alimentado, ele é sustentado, aquilo que nutre, a fonte da onde vem é a sua mãe. O que eu estou querendo falar para você, querido, presta atenção mãe, presta atenção pai, nós temos filhos, às vezes nossos filhos eles vão viver numa cultura diferente, num lugar diferente, numa estrutura diferente, mas quem vai nutrir, quem vai ser a fonte, ainda continua sendo eu e você. Lembra de Jairo? Jairo chegou e falou assim, Jesus, minha filha morreu, por favor, socorro, está doente, né? E ele falou, não, vamos lá. E ele começa a ir com Jairo no meio do caminho, ele precisa fazer um pit stop, curar a mulher hemorrágica, 12 anos, a mulher toca na veste, e Jesus, enfim, ele continua, e a hora que ele vê a menina está morta, e Jesus faz um milagre. Talita cumi, vem, e agora todo mundo está assustado, porque a menina que estava morta, agora ressuscita, mas Jesus fala algo, papai, mamãe, agora, eu já fiz um milagre, eu dei vida, mas agora vai você e alimenta ela, dá de comer para ela. Tem coisas que você pai, você mãe, você professor, você patrão, quantas vezes nós estamos tendo a oportunidade de alimentar, de nutrir os nossos filhos, e nós deixamos às vezes a internet fazer isso, o YouTube fazer isso. Tem uma comida que vem do céu, tem princípios que vêm de Deus. O que Satanás faz? Satanás quer trocar esse cardápio, Satanás quer mudar essa estrutura, Satanás quer oferecer aquilo que às vezes nem é, querido. Chocolate não é errado, entenda isso, mas come um mês só chocolate para você ver. A pergunta é então, o que tem nutrido e qual é a fonte da minha casa, da sua casa, dos meus filhos, da sua vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo? Diga assim, o que define a nossa nutrição é de onde é a fonte e quem está nos nutrindo. Amém, queridos? Deixa eu te dar outro exemplo, do próprio povo de Israel. Olha que incrível isso. O povo está escravo, estou falando do povo judeu, está lá no Egito. Então você conhece a história, Deus manda 10 pragas. A última praga, que é a terrível, que é a morte do primogênito, o que é? É a Páscoa, querido. O que é a Páscoa? Mata um cordeiro e faz um churrasco. Comida. Vocês vão comer desse sacrifício, desse cordeiro, que representa o cordeiro que tira o pecado do mundo. Vocês vão sair, vocês vão para aquele lugar. Por isso que aquele povo, quando ele fala que eles lembraram da carne, querido, nunca o problema foi a carne. O problema não foi a lembrança, a vontade, o desejo. O problema foi que eles não souberam controlar isso. A Bíblia diz que a carne ainda estava, eles comeram tanto, que a carne ainda estava entre os dentes, e veio o juízo de Deus sobre eles.
Eu estava com saudade desse chorinho também. Entenda isso, querido. Então esse povo agora, eles comem do cordeiro e eles saem. Começa agora, olha aqui, entenda. Imagina Deus e Faraó. Deus está chegando agora para o povo e falando o seguinte: povo, vocês estavam 400 anos escravos, quem dava para comer para vocês era Faraó. Vocês comiam da fonte de Faraó. Quem alimentava vocês era Faraó. Agora eu estou libertando vocês. Eu preciso mudar esse cardápio. Agora a fonte de vocês não vai ser mais Faraó. Agora vai ser um maná que desce do céu. Agora a fonte muda, o cardápio muda. Agora esse novo caminho sou eu que vou mudar, e eu que vou sustentar, eu que vou ser o alimento de vocês. Toda vez, querido, que nós temos um encontro com Jesus, Jesus vai mudar a fonte, vai mudar o nosso alimento, vai mudar a nossa provisão. Não adianta eu querer ir para Jesus e continuar nutrindo da comida de Faraó, comendo das mesmas coisas. Por isso que às vezes a gente choca, porque você começa a andar com Jesus, querido, você vê que o teu gosto muda, o teu ambiente muda, os teus amigos mudam, os teus prazeres mudam. Por quê? Porque antes era uma fonte, porque antes tinha alguém, Faraó nutria. Agora Deus falou assim: eu preciso mudar. Romanos 12, versículo 2, você precisa não se conformar com esse tempo, com esse século, com esse mundo, mas você precisa transformar pela renovação da sua mente. Você precisa ter uma mente nova, você precisa mudar essa nutrição, esse cardápio, e foi exatamente isso que esse povo viveu. Deixa eu falar outro, que eu sei que Deus vai falar com alguém aqui. Tem um cara que eu gosto muito na Bíblia, que na verdade eu não sei como é que não teve um filme da Marvel com ele ainda, chamado Sansão. Sansão é o incrível Hulk de Jeová, querido. Se matar 1000 homens com uma metralhadora, a gente já acha impossível. Você imagina matar 1000 homens com uma queixada de jumento. O cara era incrível, o cara era sobrenatural, o cara pegava raposa na mão, na corrida, o cara era um fenômeno. Tinha algumas restrições, tinha algumas ordenanças de Deus. Falava: você não vai cortar o cabelo, você não vai poder tocar em animal morto, você não vai poder beber nada que vem do vinho, da uva. Você é nazireu. E Sansão cresce, querido, e ele está andando junto com os pais, indo para, como que chama aquilo, hein? Vinha de Timá, se eu não me engano. Timar, sei lá. E ele está andando, que ele de repente aparece um leão para o cara. Sabe o que a Bíblia diz? Acho que é Juízes 14, se eu não me engano. Olha o que a Bíblia diz, que Sansão pega o leão e rasga no meio. Querido, o cara era um absurdo homem. Ele pega o leão e rasga um leão no meio. Entenda onde eu vou chegar. É algo sobrenatural de Deus para ele vencer um leão da vida dele, sim ou não? Ele tinha uma força que era de Deus, ele tinha uma capacitação vinda de Deus, ele tinha um poder que o próprio Espírito Santo nele. Ele mata esse leão e ele segue a vida, vai embora. Mas diz que na volta, diga assim, depois de muito tempo, ele volta, e quando ele olha o leão, tinha mel no leão. Atenção. E ele fica seduzido por aquele mel, e ele come do mel.
Mas ele desobedece a Deus porque, diante de tudo aquilo que Deus pede para ele ter tudo aquele poder, ele não poderia tocar em ninguém morto. E aquele leão já estava morto. Então era algo que ele sabia que ele não podia fazer. Mas aquele mel, naquela fome, você imagina você o dia inteiro matando gente. Que coisa incrível, né? Eu passei, o que você fez? Eu matei gente o dia inteiro. Vamos melhorar isso aqui, né, gente? Não dá certo essa pregação assim, não. Pensa o dia inteiro trabalhando com a enxada, bruto, entendeu? Com fome. Aí você passa, querido, você vê no meio do mato aquele melzinho gostoso. Ele sabia que ele não podia. O que representa o mel? Querido, o chocolate. Um prazer imediato. Algo que é gostoso, que vai me satisfazer. Algo que eu sei que eu não posso, mas eu sei que é bom. Mas eu sei que eu estou com desejo, eu sei que eu quero isso, eu sei que para esse momento era tudo que eu precisava. Eu sei que também nesse momento, ó, Deus sabe a fraqueza que eu estou, como que eu estou nesses dias, então esse melzinho. Por que eu estou te falando isso? É onde eu falo que Deus vai falar com alguém. Tem leões que Deus já ajudou você a vencer sobrenaturalmente. Tem gigantes que Deus já ajudou você a vencer na força do Espírito Santo. Tem guerras, tem lutas que Deus já ajudou, que está morto e que você foi embora, mas que depois de tempo o diabo vai e passa um melzinho em cima disso. E você olha, e você não aguenta, você está louco para ressuscitar esse gigante, para ressuscitar esse leão. Era uma batalha vencida, era uma guerra conquistada, era algo que você já superou, que você avançou, mas o diabo passa um melzinho, disfarça, coloca um desejo no teu coração, e agora você olha aquilo e fala, mas é só um pouquinho. Satanás é especialista em querer mudar o teu cardápio, colocar um outro alimento na sua vida, que não é a nutrição, que não é o maná, que não é o pão vivo. E toda vez, escute isso, toda vez que eu lembro da cebola, que eu lembro do alho, que eu como melzinho, eu estou falando no reino espiritual, eu não dou tanta importância para o maná. Essa era a maior dor no coração de Deus. Nem era lembrança, querido, porque todos nós temos lembranças. Senão você vai falar assim, eu sou um anormal, meu Deus do céu, eu fico pensando em algumas coisas. Querido, você não tem poder de... Eu já ensinei isso, eu quero dar um parênteses aqui. Esses dias eu nem sei quem veio que me lembrou disso, que é algo que eu uso para a minha vida. Você não consegue controlar aquilo que vem na sua mente, mas você consegue controlar o tempo que isso vai ficar na sua mente. E isso define se você vence ou se você cai. Eu vou te dar um exemplo. Se o diabo vem e joga uma seta sobre qualquer coisa na tua área que você sabe que não pode. Sobre um homem. Nossa, que homem bonito. Isso não é Deus, misericórdia. Cancelei, está amarrado, repreendido. Queridos, 1, 2, tirei da minha mente. Qual que é o problema? Nossa, que homem bonito. Nossa, é bonito mesmo, hein? Mas é bonito, hein? Meu Deus, se ele pedir meu telefone. E aí a gente vai alimentando. E aquilo que era uma tentação, uma seta, aquilo que é um melzinho, que o diabo às vezes coloca numa situação, se você não corta, porque, querido, você não pode, você fica doido, é uma guerra o dia inteiro na sua mente. Vem isso não é para mim, eu sou casado, eu tenho uma esposa, não, eu não posso fazer isso, é corrupção, isso é dinheiro ilegal, não, isso aqui vai fazer mal, isso aqui é ilícito, isso aqui é errado. É todo o tempo, querido, isso é o processo de santificação, é a velocidade que você consegue falar não para setas que o diabo joga na tua cabeça. E quanto mais rápido, mais maduro você tem se tornado diante de Deus. Ou você acha que qualquer homem de Deus
não tem os pensamentos, as lutas, as guerras. Todos nós somos humanos, queridos. Último, para eu encerrar e a gente já concluir, que eu também acho incrível. Último exemplo, e eu sei que também Deus vai falar com você. O povo de Deus está cativo na Babilônia, preso, mas Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Babilônia representa o governo ruim, tá, queridos? Você que não está situado na Bíblia, representa o mundo, pode representar o Egito, mas representa aquela comida que não é de Deus, para você entender. E eles pegam, e eles conquistam, e eles pegam e levam cativos, prisioneiros, todo o povo de Deus. Mas Nabucodonosor é inteligentíssimo, e ele fala assim: eu quero escolher os jovens mais inteligentes, porque eles vão me ensinar, vão dar aula, vão me ajudar. E ele faz uma pré-seleção dos homens, dos jovens inteligentes, só que ele fala algo, Daniel 1, versículo 5, ele fala o seguinte: vocês vão alimentar esses jovens com a minha comida. Vocês vão dar a melhor comida, a melhor bebida, aquilo que é da mesa do rei. É isso que vocês vão dar para eles. E olha que incrível, depois de 3 anos sendo alimentados assim, então eles vão estar prontos para fazer aquilo que a gente quer. Eles não chegou e já foi dando a missão, não. Primeiro vocês vão comer a comida da Babilônia. Aqui ó, determinou-lhes o rei a ração diária. Põe na NTLH, só essa aí para ficar mais fácil. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. E depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Pode voltar para RA, tá, cara? Entenda isso, vamos lá. Presta atenção. Laura Brito Trevisan, Débora, cadê as meninas tudo? Ana Flávia, e todas vocês, Maria Júlia, Laura, são jovens que foram criados, alimentados com uma comida divina. São jovens que foram sustentados, experimentaram algo que vem, uma nutrição do céu. Mas chega um momento que eles vão para a Babilônia. E para ficar claro aqui, poderia ser um monte de exemplo, mas eu vou dar um para vocês entenderem, tá? Vamos pôr que a Babilônia hoje chama-se faculdade. Aí o que acontece na faculdade? 3 anos sentado na mesa da Babilônia, comendo da comida da Babilônia, experimentando as iguarias da Babilônia. Aí depois de 3 anos, o filho do cara que é crente a vida inteira, que comeu, o que começa? Ideologia esquerdista, princípios que não são mais de Deus, valores, agora a família não tem mais tanta importância, ou você não tem visto isso. Se você entender, querido, se você pegar uma estatística, é impressionante, filhos
filhos de homens e mulheres de Deus, que foram criados desde pequeno na igreja, que saem desse lugar e começam a entrar, a frequentar uma faculdade, e agora eles começam a ser alimentados, agora eles começam a ser nutridos. E escuta, porque isso é muito sério. O rei falou assim: ó, eu vou dar da minha comida, da minha mesa. Imagina a honra, imagina a alegria. Essas crianças, esses jovens, o tempo inteiro: pai, eu quero coca. Não pode, menino, é só um copinho, faz mal. Eu quero, não pode. É sempre aqui, colocando limites, trazendo aqui, ó, isso não pode, isso. Agora ele chega na mesa do rei, ele chega na Babilônia e fala assim: ó, aqui tudo pode, agora você é livre, senta e desfruta desse banquete. Querido, o olhinho do jovem chega a pular, fala assim: uau, meu Deus do céu, é tudo isso eu posso? Pode. Essa comida, essa bebida, experimenta. E queridos, e olha a honra, estou sentado na mesa do rei, agora todo mundo me vê, agora eu sou importante, agora eu sou enxergado, agora eu sou visto, nossa, agora eu sou valorizado. Antes eu era reprimido, antes parece que ninguém deixava, agora eu estou num ambiente que todo mundo vive igual. E ele entra, e a gente acha que a gente não é influenciado. 3 anos de preparo, falou: depois de 3 anos, agora eles vão poder fazer. Escute, e eu declaro essa palavra para todos esses jovens em nome de Jesus. Daniel 1 versículo 8. Mas Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel foi aquele jovem que falou assim: ó, eu sei da onde eu fui nutrido, eu sei quem me alimentou, isso aí pode ser gostoso, a mesa pode estar bonito, esse prato pode ser de ouro, pode ser um banquete, mas eu abro mão disso, porque eu não quero mudar a minha nutrição, a minha fonte. Eu sei da onde que vem meu alimento, eu sei aquilo que me sustenta, eu sei aquilo que me embasa, eu sei aquilo que me fundamenta. E deixa eu te falar algo. Na mesa, no meio de todo mundo é igual. Ninguém percebe a diferença de quem come, de quem não come. Sabe quando você vai perceber? Quando vem a fornalha, quando vem a cova dos leões. Aí você vê quem cheira carne e quem cheira a rosa de Saron, o lírios do vale, quem cheira o perfume de Cristo. Na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora da tribulação, quando você vê as casas construídas, você vê 2 casas lindas, você não sabe qual que está na areia e qual que está na rocha, mas a hora que vem a tempestade, a hora que chacoalha, aquela que está fundamentada, que está solidificada, pode vir, pode bater, ela continua firme, ela continua em pé e não caia. E é isso que eu quero profetizar sobre esses jovens em nome de Jesus. Por onde vocês forem, a Babilônia que vocês entrarem, a faculdade que vocês forem, tem um sustento, tem uma rocha, tem um fundamento. Vocês serão aqueles que falam assim: eu não vou contaminar com essas iguarias, eu não vou comer desse cardápio, tem um cardápio de Deus sobre a minha vida, e é nisso que eu vou viver. É isso que faz toda a diferença. Amém, queridos? A Bíblia diz que 1 Pedro 5 versículo 8, que Satanás é como um leão. É como, não é, ele é como, que anda ao derredor, procurando a sua presa, para poder devorar. Querido, o plano, a estratégia de Satanás, desde Eva, passou por Jesus. Vem, Jesus, você está com fome, 40 dias, por que ele não tentou Jesus no primeiro dia de jejum? Não, ele esperou 40, porque era quando Jesus estava com mais fome.
Era quando Jesus estava mais necessitado. Era no momento que Jesus talvez estaria mais vulnerável. É no momento que eu e você estamos mais vulneráveis, que o diabo vem e oferece um pãozinho, um cardápio diferente. Jesus falou assim, ó, deu certo com o primeiro Adão, deu certo com a Eva, mas comigo não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, vem comer. E Jesus fala, João capítulo 4, versículo, não tem ideia. Vem comer. Jesus falou o seguinte, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e as suas obras. Você quer estar firme num cardápio do céu? Vê se a comida que você está comendo, vê se aquilo que te está nutrindo faz a vontade de Deus e as suas obras. Então você pode continuar firme nesse cardápio, porque é algo celestial sobre a tua vida. Amém? Você pode colocar de pé, por favor? Feche teus olhos, queridos. A nossa comida é um privilégio dado por Deus. É o pão vivo que desceu do céu. Nós não podemos intoxicar com os chocolates, com os melzinhos. E preste atenção, tanto o chocolate quanto o mel não está falando de algo ilícito, mas está falando de outros cardápios, de outras vontades. Tem muita coisa que às vezes é lícito, mas que não te convém. Que às vezes você se deixa cair na tentação, porque você sabe que não é ilícito, mas é um cardápio que não pertence mais à tua vida, que não é mais para você, que você já venceu isso, que você já passou disso, sabe? São leões que você já venceu, são guerras que você já venceu, são gigantes que você já venceu, e venceu com a ajuda do Espírito Santo. E o inimigo às vezes fica querendo fazer com que você volte para esse lugar, que você caia de novo nessas mesmas histórias, que você experimente de novo desse cardápio. E aquilo que o Senhor diz para nós nessa noite é que o cardápio que vem do alto, o pão vivo que desceu do céu, é suficiente para mim e para você. Você não precisa de outro, querido. A nutrição dele é completa. A nutrição dele é completa. Às vezes a gente fica querendo olhar para outras coisas, outras vontades, querendo às vezes enxergar aquilo que não é para nós, mas ele é suficiente. Ele é aquele que nos ama, que nos cuida. Ele é o nosso Pai, ele é que nos sustenta. Sabe qual é a maior honra de uma pessoa? É saber de onde que vem a sua nutrição, de onde vem a sua fonte. Aquele povo de Israel podia bater no peito e falar assim, ó, olha aqui minha comida, é um maná que vem do céu. Tem muita gente, querido, que tem coisas, mas que não consegue falar a fonte, porque a fonte é ilícita. Tem muita gente que tem dinheiro, que tem prazeres, mas não conseguem falar da fonte. Por quê? Porque a fonte não é de Deus, a fonte não é bíblica. Não tem nada mais prazeroso do que você falar assim, eu
sei quem me sustenta, eu sei quem tem me nutrido, eu sei de onde vem minha finança, eu sei de onde vem minha saúde, eu sei de onde vem minha alegria, eu sei de onde vem minha provisão, eu sei que é Ele que me sustenta. A minha estabilidade não está naquilo que eu sou, não está naquilo que eu tenho, não está na minha conta, mas está em uma pessoa, está naquele que venceu, está naquele que luta as guerras por mim, está naquele que está junto comigo. Sair e ele vai comer outro cardápio. E diz o texto que ele vai caindo tanto, afundando tanto, até ao ponto dele comer lavagem, as alfarrobas dos porcos. O prazer de Satanás aquela pessoa que estava sentada na mesa do Pai para comer lavagem. Mas aí entra a graça e o amor de um Pai, e entra a lembrança daquele menino, porque ele sabia, ele já tinha experimentado de um paladar, de uma comida diferente. Então a Bíblia diz que ele caiu em si, ele falou assim: nossa, eu lembro que na casa do meu pai tinha uma comida diferente. Eu experimentei de um pão diferente, de uma comida, tinha um cordeiro lá. Eu preciso voltar para aquele lugar, eu preciso estar naquele lugar, eu preciso entrar naquele lugar. E quando ele volta, queridos, esse pai abraça, esse pai beija, esse pai troca tudo, você sabe, mas ele faz questão de falar assim: ó, vamos dar uma comida, faz um churrasco, pega um novilho, porque ele já comeu dessa mesa, ele já experimentou desse cardápio, não vai ser mais o mundo, mas agora nós vamos nutrir ele de novo, nós vamos dar alimento, então vamos fazer festa para ele. Meu convite para você nessa noite, eu não sei se você está longe, eu não sei qual é o teu cardápio, o que você está comendo, querido, mas eu quero dizer que tem um banquete do Pai esperando você. Se você quiser nessa noite, o cardápio da tua vida pode ser mudado, a nutrição, a fonte, não vai ser mais o mundo, não vai ser mais Faraó, mas vai ser o pão vivo que desceu do céu, que tem toda a autoridade, que tem todo o sustento, que tem todo o cuidado, que tem toda a provisão, que investe, que ama, que cuida de você. Se você é essa pessoa que entende isso, eu queria que você levantasse sua mão bem alta, que eu quero orar com você. Talvez você saiba que o teu cardápio está sendo diferente. Teu cardápio não é de Deus, a tua nutrição não tem sido, você não tem vivido segundo a vontade de Jesus. Talvez você nunca tenha aceitado. E querido, você está aqui porque você crê, você está aqui porque você acredita, você está aqui porque você quer mudar de vida, você está aqui porque você quer mudar de mesa, você está aqui porque quer mudar de cardápio.
dia que o Senhor chama e fala: eu vou mudar esse cadáver, eu vou mudar essa vida, eu vou transformar essa história. Você não vai ser mais alimentado por aquilo que vem do mundo. Não! São pessoas que experimentaram, que já viveram, e Deus está falando assim: ó, eu te chamo para ter um cardápio novo, para ter uma comida nova, para ter uma história nova. Dá tempo ainda, querido. Você que quer vir, vem que nós já vamos orar. Você que está aí, que entende isso. Hoje é dia de transformação, hoje é dia de mudança. Hoje o Senhor quer transformar, quer mudar a tua história, quer limpar teu coração. Ele não é aquele que aponta o dedo, que julga, não. Ele é aquele que te espera para te abraçar. Ele é aquele que te espera para trocar as vestes. Ele é aquele que te espera para escrever uma nova história, para trazer um alimento novo.
passa o teu sangue, Senhor, perdoe cada pecado, que o nome deles estejam escritos no livro da vida, Pai. Oro e abençoo a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um aplauso? Você que está aqui perto, sai do teu lugar, dá um abraço nessas vidas aqui, por favor. Aquele que perseverar até o fim, aquele que ficar firme, aquele que não trocar o seu cardápio, aquele que continuar sendo nutrido pelo pão vivo. Ao vencedor, eu vou colocar você sentado numa mesa, num banquete, numa comida que é servida diretamente do céu. Tem um banquete, tem as bodas, tem um jantar, tem um lugar preparado para mim, para você, para todos aqueles que são filhos e que permanecerem fiéis até o fim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Senta um pouquinho só, que eu tenho alguns recados. Eu não, o pessoal da mídia fez. Passa para nós então, para a gente encerrar, por favor. Boa noite, a paz, igreja. Em clima de conferência, nós invadimos o Recado Yamir para te passar a agenda da semana direto do Ative 5. Vem! Bruninho, o que acontece toda terça e quarta na programação da igreja? GPS, Grupo Pequeno Semanal. Se você não faz parte de um, procure a secretaria e faça o mais rápido possível. Liza, e na quinta-feira? A Quinta Profética, 19h30. Aninha, e a EBD, vai voltar ou não? Já tem data para voltar, no dia 9 de março, às 9 horas da manhã, aqui na igreja. E o domingo à noite? Culto da família. Venha você e a sua família. E, aliás, traga também um convidado. Sim! Bruno, fiquei sabendo que tá voltando o Caverna. Explica pra nós, o que é o Caverna? Caverna nada mais é do que um encontro direcionado apenas para homens de verdade. E você, que quer se tornar um homem de excelência, participe conosco. Estaremos retornando dia 3 de março, diretamente com o apóstolo Mauri, que trará uma palavra diretamente do céu. Maria, fiquei sabendo que vai ter um culto das mulheres aqui na igreja. Isso mesmo, será no dia 6 de março, às 19h30, com a apóstola Márcia, só para mulheres. Marielô, no finalzinho do culto, se alguém precisar de uma oração, quem deve procurar? Deve procurar a liderança que estará aqui na frente com o colete preto escrito "Posso orar por você". Ótimo, muito bom. Marlô, fiquei sabendo que o encontro tá chegando aí, é verdade? Super verdade, já tá bem aí. 25, 26 e 27, guarde essa data. Em abril, vai ter o Encontro com Deus. Você que não teve a oportunidade de participar, é agora, não perca. Você que já participou, abençoa alguém, fala, ó, vou pagar pra você, vem pro encontro. E você que ainda não participou, vem com a gente, que é bênção na sua vida. Jéssica, e dia 1º, o que vai acontecer? No próximo sábado, dia 1º, nós teremos aqui na igreja Conferência Ative Move Prophetic, com um convidado muito especial. Pastor Kesley vai estar ministrando conosco, juntamente com os nossos pastores. Tem uma galera muito animada para falar desse momento para vocês. Esse povo está me surpreendendo, minha gente. Parabéns, viu, queridos? Fiquei até... Muito bom, muito bom. A nossa equipe de teatro cada vez aumentando mais, entendeu? Pensa nos atores. Glória a Deus. Queridos, todos os recados importantes dados, muito claros.
participe de toda a nossa programação. Eu queria uma coisa, que ali não é culpa deles, porque eu decidi isso e não passei para eles, mas amanhã, segunda-feira, eu queria fazer uma reunião com todo o nosso pessoal dos GPS. Deixa eu te explicar, 19 horas eu vou estar aqui. Você que tem uma casa e que gostaria que tivesse um GPS, nós vamos estar alinhando a liderança com as casas, com os locais, pegando os endereços, porque em breve, querido, nós vamos estar disponibilizando todos os endereços. Nós vamos fazer um QR Code, você vai colocar, vai ter o endereço de todos os GPS, com um mapa de todo lugar, para você achar onde está na sua casa. Nós vamos começar praticamente em março, ok? Que já é a semana que vem. Alguns já retornaram, mas eu queria muito que você que é um potencial líder, de repente fala assim: pastor, eu gostaria de estar na frente. Querido, nós temos muita gente boa parada, nós temos muita gente boa que conhece, que já tem uma caminhada, que está queimando por Jesus, que Jesus está falando, e a pessoa fica assim: nossa, o que eu posso ajudar? Como que eu vou fazer? Qual é meu ministério? Já estou te falando, querida, amanhã 19 horas você vem, porque eu quero alinhar isso e nós vamos ter um ano abençoado sobre os nossos GPS em nome de Jesus, amém? Então, recapitulando, amanhã 19 horas, tanto para aqueles que são anfitriões e aqueles que têm a casa. Pastor, eu só tenho a casa, eu não gostaria de liderar nada, não tenho condição, mas eu gostaria que minha casa fosse um ponto. Eu queria muito que você viesse. E talvez você não tenha casa, mas você já tem maturidade, experiência, você já é batizado, já fez encontro, você já caminha conosco, e você tem condições, entendeu? E você não está acreditando em você, mas Jesus acredita, Jesus confia. Então eu quero estimular a você vir participar, porque isso não significa que você já vai estar na frente, ok? Mas simplesmente para a gente poder startar isso, e nós vamos fazer em nome de Jesus vários GPS. Nós vamos começar já a partir de março, amém? Entendido? Mais algum recado? Mais algum recado dos pastores aí? Cadê o grupo de oração? Agora nem preciso falar, né? Você que precisa de uma oração, pensa um pouco nisso. Ungido, abençoado. Fique de pé, vamos orar. Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração. Querido, você que vem aqui na frente, se você puder dar teu nome ali na secretaria, não sei se o pessoal da recepção pegou ou não, mas a gente queria mandar depois um oi para você, até para vocês terem, se tiver alguma dúvida, poder ter a quem recorrer, perguntar. Nós queremos colocar à disposição para ajudá-los, servi-los nessa caminhada, ok? Você que tiver qualquer dúvida também a respeito de qualquer coisa, passa ali na secretaria, para batismo, para encontro, para se precisar, eles vão tirar as dúvidas de todos nós. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado porque o Senhor é um Deus lindo, maravilhoso, pão vivo que desceu do céu. Obrigado por cada família, obrigado por essas vidas que se renderam ao Senhor. A palavra fala que é o Senhor quem vai acrescentando aqueles que estão sendo salvos. Isso não é coisa de homem, de pessoas, não, Pai, é o Teu Espírito que faz. Então eu louvo, engrandeço, exalto o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado pela Tua igreja, por cada coração. O Senhor nos deu uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, Deus Espírito Santo, esteja com você e com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, ótima semana. Abraça 55 pessoas aí, não vai embora não.